tá certo? A partir de agora, eu tinha parado, se não me falha a memória, nesse slide aqui, né? Complementando aí a definição e conceituação, né, se é que podemos chamar assim, do VRV ou VRF, vocês podem ver aqui, ó, uma outra característica importantíssima do produto, é que ele tem aí vários tipos de evaporadores, né, ou seja, tem aí para qualquer gosto, né, isso agrada muito o cliente, né. Por exemplo, né, desde o tradicional aqui, ó, Rayoal, né, o evaporador de parede, né, ou de piso-teto, por exemplo, né, esse aqui, ó, até cassete uma via, ó, duas vias, né, 4 vias, né, inclusive já tem até mais modelos do que esses presentes aqui, tá? Esse é um exemplo com Daikin, né, o próprio Daikin já tem mais modelo que isso aqui, e os outros fabricantes também. Mas basicamente são esses tipos aqui, né? Cassete, uma, duas, 4 vias, né? Raio-wall, piso, né? Piso-teto, que são os aparentes, né? Depois tem os dutados, né? Para receber rede de dutos de baixa, média e alta pressão. Basicamente é isso, tá? Do lado aqui tem um lembrete quanto a flexibilidade, a grande flexibilidade do produto, né? Que é quanto às distâncias, né? Veja que no exemplo aqui da Daikin, ó, eu posso ter um comprimento total de tubulação de 1000 metros, né? Uma diferença máxima de altura entre unidades internas e externas de 90 metros, né? Tem uma nota aqui, né? Que não vem o caso agora, mas consulte o manual de engenharia sempre. Mas é possível 90 metros. Comprimento máximo real de tubulação 165 metros. Isso aqui ele está dizendo do condensador até o evaporador mais distante, né? E o comprimento máximo equivalente, ou seja, somando as perdas, né, por singularidades, né, que são curvas, né, 90, 45 graus, T não deve ser o caso, né, mas alguma luva, enfim, as conexões que proporcionam perda de carga, né, é o que a gente chama de comprimento equivalente, considerando essas perdas, até 190 metros, tá? Tá aqui. Então é uma flexibilidade realmente grande, né? Isso permite, ainda mais em cidades grandes hoje, que o espaço, né? Espaço útil custa muito dinheiro, né? Então normalmente eu não tenho muitos espaços para colocar um monte de condensador, né? E aí é que entra o VRV, tá? Com essa grande flexibilidade. Posso, num prédio grande igual esse da foto, por exemplo, aqui, ó, eu posso colocar condensadores na cobertura, né? Posso colocar no térreo, né? Quando é extremamente grande, eu posso criar um patamar intermediário, né? Grande, porque eu estou falando acima de 30 andares, né? E do contrário, por exemplo, um prédio de 15 andares, tranquilamente você pode colocar os condensadores na cobertura. Ele vai atender até o primeiro pavimento. Isso requer projeto, né? É um produto, lembre-se, né? de engenharia, certo? Mas como eu disse, é uma grande flexibilidade. Vamos adiante. Os tipos de VRV, continuando com a conceituação, né, do produto, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, eu tenho Heat Pump e Heat Recovery. O que significa isso? Do lado direito, eu tenho um produto que esquenta ou esfria, ou seja, ou eu esquento os evaporadores ou esfrio os evaporadores. Eu não posso ter alternado, como o da esquerda, por exemplo, ó, que eu posso esfriar um evaporador, né, esquentar o outro, né, esfriar um ambiente, esquentar o outro ambiente. Não posso. No Brasil é mais comum o heat pump, é chamado heat pump, bomba de calor, né? Ou seja, ciclo reverso. O heat recovery, ele tem, dependendo do fabricante aí, varia um pouco, mas ele tem uma caixinha, né, na entrada dos evaporadores, né? E qual é a ideia? A ideia é que, mesmo trabalhando no aquecimento ou no resfriamento, como tem essas caixinhas, né, aqueles que tiverem acionado no aquecimento, no retorno para o condensador eu faço a inversão, né? Ou seja, são 3 tubos, tá? Para isso tem um tubo a mais, né? Como dá para perceber aqui, né? Eu faço a inversão e a condição de retorno, vamos dizer assim, é tudo igual, né? Lá para o condensador, tá? Bem assim, superficialmente é isso. Guardem que o heat recovery eu tenho um tubo a mais e uma caixinha, uma espécie de distribuidor, né? Às vezes tem
pode ter filtros, né, válvulas aqui dentro, né, dependendo do fabricante, mas a função é essa, eu inverto. Aqueles que estão no resfriamento, o retorno está passando direto aqui. Aqueles que estão no aquecimento, eu faço a inversão com esse tubo a mais, né, vamos dizer, né? Inverte e joga todo mundo lá para o condensador, tá? No Brasil, como eu disse, comum é isso aqui, né? Do lado direito, tá? Vamos lá. Mas como definir então um sistema VRV? Vamos lá, vamos ler o que eu escrevi aqui, ó. Múltiplas unidades internas de diversos tipos, acabamos de passar por isso, todas as suas respectivas válvulas de expansão eletrônica e conectadas a uma unidade de condensação, que pode ser formada por 1, 2, 3 ou até 4 módulos, dependendo do fabricante, né? As unidades condensadoras possuem compressores do tipo inverter e conseguem controlar a rotação do compressor, assim como o fluxo de refrigerante para as unidades internas, através da modulação das válvulas de expansão eletrônicas. É um sistema de expansão direta, falei isso lá no começo, na parte 1, né? Cuja tubulação frigorífica de cobre possui elementos de ramificação e distribuição de refrigerante para as unidades evaporadoras. São os chamados Refinet Joint, Branch, Kit. O nome também varia conforme o fabricante, tá? O sistema VRV ou VRF permite gerenciar os componentes e parâmetros por automação de vários níveis, desde o controle remoto individual até gerenciadores que podem interligar não somente a automação do ar-condicionado, como também outros sistemas, né? Posso controlar, por exemplo, iluminação, segurança, acesso e outras coisas mais, tá? Tudo isso, lembre-se, com um cabo de sinal, chamado o shielder, né, ou blindado, tá? Apenas um cabo de sinal. O jeitão da tubulação do sistema está aqui do lado direito, ó. Né? Os kits ou refinetes, né? São essas peças de cobre que fazem a ramificação, né? E eu posso ter vários modelos de evaporadores, controles remotos, né? No exemplo aqui é aquele de 3 tubos, né? O heat recovery, né? Que eu falei agora há pouco, tá certo? Evaporadores dotados, ó, de baixa, média e alta pressão, cassete, é esse jeitão aqui, tá certo? Não se esqueçam que VRV ou VRF pode ter a tecnologia agregada enorme, viu? Mas eu não falo nessa pequena apresentação, mas não se esqueçam da bagagem profissional de quem está fazendo a solda, né? O vácuo tem que ser muito bem feito. É um produto realmente fantástico, mas a instalação tem que ser uma instalação muito boa também, para que tudo isso dê certo, tá certo? Vamos adiante. Em resumo, vamos lá, para não esquecer o que é um VRV. É um multisplit de expansão direta, tá certo? Possui compressores inverter, pelo menos um, mais válvulas de expansão eletrônicas em sincronismo, né? Essas válvulas localizadas nos evaporadores, né? Pode operar no resfriamento e o aquecimento em carga parcial, individual ou total, tá certo? Cuidado com esse operar no resfriamento em carga parcial, individual ou total. Realmente, de fato, é possível, mas dê uma olhada aqui, por exemplo, ó, no manual de serviço do VRV da Daikin, o VRV4, onde eu tenho aqui, ó, embora esteja em inglês, ó, mas eu tenho aqui, ó, refrigerante controle de capacidade aqui em porcentagem, né? Percebam, ó, máquina de 8 HP, 10 HP, né? Eu tenho um mínimo para que esse controle de capacidade, né, controle de demanda de funcionamento, ó, no caso do condensador de 8 HP, é 20%. Ó. No condensador 10 HP, ó, 16%. Cuidado com isso. Por que cuidado com isso? Instala um monte de evaporador e coloca um, por exemplo, no CPD que funciona 24 horas. Né? O dia que está muito frio ou temperaturas amenas e só o CPD funcionando, se eu tiver, por exemplo, abaixo desses 16%, numa máquina 10 HP, não vai funcionar, ela não vai operar. Isso pode ou não ser um problema. Por isso que é importante projeto básico, tá certo? Vamos voltar aqui para o resumo. Tem muitos tipos de evaporadores, falamos agorinha, tá certo? Permite longas distâncias e cotas entre as unidades internas e externas, né? Possui apenas uma linha frigorífica composta de um par de tubos, gás líquido, né? Que é ramificada por meio de juntas específicas, os refinetes, né? Ou kits, né? Tem apenas um cabo de sinal utilizado para a malha de controle do sistema, apenas um cabo,
Isso é uma grande vantagem, acredite. Eu que já tenho uma certa experiência, já vi a coisa começar lá atrás, né? Eu lembro como é que era essa parte, principalmente quando tinha automação, né? Eu tinha um cabo para fazer cada coisa, quer dizer, eu ficava com um shaft enorme só para passar cabos, né? Isso tudo começou a facilitar muito depois disso, tá? Depois que passaram a controlar o sinal, né, do VRV com... Ele já nasceu assim, com um cabo de sinal apenas, tá certo? Uma coisa importantíssima, espero que esteja entendido aí, pelo menos o básico do que seja um VRV ou um VRF, ok? Uma coisa muito importante, ó, simples, mas importantíssima para poder lidar no dia a dia com isso, ó, unidades usuais, né? TR, BTU, quilocal, quilowatt e HP. Por que isso está aqui? Porque os manuais dos fabricantes, geralmente, quando é VRV ou VRF, traz quilocal, quilowatt, BTU, HP. Então, é importante que guarde... Quer ver só? Vou mostrar para vocês. Vou voltar aqui no manual de engenharia do produto, do Daikin aqui de novo. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Aqui em cima. Capacidade de resfriamento dada em quilocal por hora, BTU hora e quilowatt, ó. Às vezes dado em HP também. E a máquina em si, ó, também é dado em a capacidade do condensador, esse número 8, número 10, ó, ou aqui para baixo, ó, número 12, 14, é a capacidade em HP, conforme eu estou mostrando aqui. Então, existe uma relação, né, muito conhecida, que é essa aqui, ó. Um TR, né, uma tonelada de refrigeração, igual a 3.024 kcal/hora, igual a 12.000 BTU por hora, que é igual a 3,49 kW. Esse 3.024 kcal/hora pode ser um preciosismo, né? Pode arredondar para 3.000, que não vai dar grande diferença não, tá? E comercialmente, né, 1 HP é igual a 0,8 TR. Eu acabei de mostrar o catálogo de engenharia aqui do VRV Daikin. Olha o que eu tenho a seguir aqui, ó. Aqui, exemplo 1, né? Uma unidade condensadora Daikin VRV 4 e nova, né? Que tem esse modelo aqui, ó. Estão lembrados? Querem conferir? Ah, essa é uma máquina, não está exatamente igual à nomenclatura, porque é uma máquina 380 volts. Mas eu posso vir aqui na máquina 220 volts, só para vocês verem que tá. Vamos ver se eu encontro aqui rapidinho. 56, tá logo aqui, ó, 12 HP, né? Esse sufixo ATL aqui, ó, é máquina 220 trifásico, tá? Conforme se vê aqui. Então, no exemplo que eu estou dando aqui, é uma máquina RHXYQ10ATL, né? Conforme eu estou mostrando aqui, RHXY10 que é ATL. Esse 10 que aparece aqui na nomenclatura é a capacidade dada em HP. Portanto, trata-se de um condensador de 10 HP ou 8 TR. De onde eu tirei isso? 10 HP ou 8 TR? Daqui, ó. Se eu tenho 1 HP é 0,8, 10 HP são 8 TR, correto? Ou ainda 10 HP igual a 8 TR, que é igual a 96.000 BTU/hora, que é igual a 24.192 kcal/hora, que é igual a 35,1 kW. De onde eu tirei esses números? Eu usei uma regra de 3 aqui, com essa relação aqui, tá certo? De conversão. Isso é bem importante para não dar confusão, viu? Às vezes uma letrinha que seja, né? Voltando aqui no manual de engenharia do VRV Daikin, ó. Uma letrinha que seja, uma letrinha. Esse ATL aqui, ó, se por acaso você não coloca no projeto ou no pedido pro fabricante esse ATL, talvez ele não pergunte e suponha que seja trifásico 220, mas se for AYL, igual eu estava mostrando no começo acima aqui, é um 380 volts. Isso pode dar uma tremenda confusão. Então, nomenclatura sim senhor, muito importante, tá certo? Outro exemplo aqui, ó, condensador de taxa, aqui, ó, condensador RAS 14 FSNM 5B1. Esse 14 significa 14 HP, ou 11,2 TR, ou ainda 134.400 BTU por hora, ou ainda 33.600 kcal/hora, ou 39 kW. De onde eu tirei isso? Daqui, tá certo? Então, essa relação é importante, para poder não só lidar com o produto, às vezes para quem é vendedor, para quem está projetando, precisa saber essas coisas. É o mínimo
que é necessário saber, tá certo? Uma coisa importante dizer é que esse quilowatt aqui, ó, esse 3,9 kW aqui, ó, não é quilowatt de consumo de energia, de potência elétrica consumida no ponto. Isso é uma outra coisa que eu mostro adiante aqui na parte de seleção de produtos de equipamento, tá certo? Nós vamos dar uma paradinha aqui. Esse é o fim da parte 2 e eu volto daqui a pouco. Por enquanto, agradeço muito. E lembra-se, eu vou te ajudar nessa, ok?